tarde a todos. A gente vai começar o programa agora. A gente recebe dois grandes nomes do processo civil brasileiro, né? O professor Fred Thier, o professor Leonardo Greco, que dispensam todas as apresentações, apesar de o professor Fred é professor da Universidade Federal da Bahia, associado de lá, advogado, brilhante, participou ativamente do código. Então, o professor Leonardo Greco é professor titular da UFRJ, advogado, professor da UERJ, né, professor Greco? Foi professor da UERJ, mas tem que destacar isso, porque foi lá que eu conheci o senhor. O professor Greco, que é uma inspiração para todo mundo que estuda processo civil, uma inspiração para mim, uma inspiração para todo mundo. E esse evento é um evento que eu acho, seguindo o evento que a gente fez ano passado, né, sobre estabilização capital antecedente, é um evento sobre um ponto muito difícil do código, e a gente vai ouvir duas pessoas brilhantes sobre um único ponto do código, um ponto que desperta muita polêmica, que é o artigo 139, inciso 4. Então, sem demorar mais, eu passo a palavra ao professor Leonardo Greco, que vai começar. A todos, eu quero de início manifestar o meu agradecimento, minha honra em participar desta exposição sobre a tipicidade do exemplo do código, também a convite do Guilherme Socal, que foi da Universidade do Rio de Janeiro, meu mestrado, cuja trajetória brilhante eu acompanho há alguns anos, com muita simpatia, e manifestar também a minha honra de estar aqui presente ao lado do professor Fred Thier, sem dúvida, talvez o processualista mais brilhante da sua geração, e por que não dizer, dentre todos os processualistas que hoje ainda continuam ativos ou que estão começando a se tornar ativos no estudo do direito processual, ele se destaca como uma figura exponencial e é realmente honroso ter aqui no mesmo painel para debater um assunto tão complexo. E eu quero, então, dizer que fui despertado o meu interesse para esse tema há alguns meses, comecei a pesquisá-lo e, afinal, acabei por elaborar um estudo que não é definitivo, porque as questões novas e complexas nunca o nosso pensamento é definitivo, e mesmo porque nós ainda estamos muito longe de poder presenciar a reação dos tribunais a respeito de todas as questões novas que o Código de 2015 suscita, mas que representa o meu pensamento hoje a respeito da extensão e do modo de aplicação do inciso 4 do artigo 139 do Código de 2015, especificamente, embora não só, mas especificamente, em relação à extensão das chamadas coações indiretas na execução pecuniária. Eu não posso dizer tudo que eu escrevi, porque uma leitura do que eu escrevi no ensaio, não é? Nós fizemos sexta-feira passada, a apresentação feita pelos tribunais federais, eu falei 2 horas. Evidentemente, o professor Fred ia perder o avião. Se eu falar 2, ele terá mais um motivo para falar 4. Ele sabe, ele conhece melhor o assunto do que ninguém. Mas então vamos fazer um resumo. Primeiro, justificar qual foi o caminho do meu estudo. Eu primeiro fui em busca do estado da arte. Hoje, no direito processual, ninguém pode fazer um estudo aprofundado de qualquer nova questão do direito processual, especialmente no que diz respeito aos poderes do juiz e aos direitos e garantias das partes, se não for estudar um pouco de história do processo, se não for um pouco ao estado da arte, ao modo como outros sistemas jurídicos, que são os sistemas que vão na primeira linha de avanço do direito processual, que são os sistemas de alguns países da Europa e dos Estados Unidos, e sem ter sempre em vista as garantias constitucionais do processo.
constitucionalização e internacionalização do processo nada mais são do que um resultado da constitucionalização e da internacionalização dos direitos humanos. Então, quando a gente recorre ao sistema de outros países, nós temos sempre presente, ou pelo menos eu sempre tenho presente, aquela lição do Carnelucci, diz, olha, não fiquem com medo de citar como é que o problema é resolvido no país tal ou no sistema qual. Porque isso não é uma forma errada de lidar com o direito estrangeiro. Porque se os problemas são os mesmos, e o processo está dentro do direito, que é uma ciência social aplicada, se os problemas humanos são os mesmos, se nós temos os mesmos problemas que outros países têm, as soluções que outros países deram para esses problemas podem nos servir de norte para nós analisarmos o problema dentro do nosso sistema. Então não vamos cair naquela falácia de que não se pode citar o direito alemão, ou não se pode citar o direito inglês, o direito americano. Pode sim. Porque se os problemas que a justiça americana ou a alemã enfrentou são os que nós estamos enfrentando hoje, é norma de sabedoria aprender com o aprendizado dos outros, né? E não aprender com o próprio sofrimento, ou aprender com o sofrimento dos outros. Então, o primeiro método foi buscar o estado da arte neste mundo ocidental em que nós vivemos e buscar algumas ideias que estão lá há um século atrás, nas lições de Carnelucci sobre a dos reis, sobre as coações indiretas, que se distinguem das coações dos meios subrogatórios, porque nos meios subrogatórios o juiz faz aquilo que o devedor deveria fazer para cumprir a prestação, porque a jurisdição subrogatória é eminentemente substitutiva, enquanto que a utilização dos meios de coação indireta é uma execução através de pressões psicológicas que são exercidas sobre a vontade do executado, para que ele saia da sua inércia e ele mesmo cumpra a prestação. Agora, essas pressões psicológicas, embora tenham muitos pontos comuns, não são também sanções por litigância de má-fé ou pela prática de atos ilícitos. Não? Elas também se distinguem das sanções. As coações indiretas se distinguem dos meios subrogatórios e as coações indiretas se distinguem das sanções processuais pelo descumprimento de deveres processuais. Não são ônus, encargos, restrições ao gozo de direitos que são impostas ao executado, menos para puni-lo por não ter cumprido a prestação. Muitas vezes ele não tem condições pessoais de cumprir, e mais para pressioná-lo a ter cumprido a prestação. E essas coações nascem das injunctions do direito americano, que foram modeladas há séculos atrás, que depois adotaram a técnica da punição ao descumprimento do dever processual. Assumiram uma configuração sancionadora através do chamado contempt of court. E tanto no direito inglês como no direito americano, como depois no direito francês, depois também em outros sistemas, essas sanções ou essas coações são meios excepcionais. Porque se a lei estabelece determinados meios para atingir o cumprimento da prestação, tal qual é, no caso do dinheiro, através da transformação dos bens do devedor em dinheiro, a entrega do dinheiro ao devedor, esses meios subrogatórios é que devem ter prioridade. E o uso de meios de coação indireta deve ter um aspecto subsidiário e excepcional. Em outros países, essas técnicas adotaram declaradamente a forma de medidas cautelares, que acontece, por exemplo, no direito espanhol. E eu chego a concluir que, no fundo, elas são cautelares, ou, no fundo, elas têm muitas características das medidas cautelares, como a instrumentalidade, a provisoriedade. Elas não são fins em si, elas são instrumentos do instrumento, elas são instrumentos da execução.
Por outro lado, há um grupo de países, os quais destacam a Alemanha, Portugal e a Itália, que resistem ao uso dessas coações indiretas na execução pecuniária, sendo que o mais resistente de todos é o direito italiano. Até mesmo em reforma recente, a reforma de 2015, continua se recusando a permitir as trades ou outros tipos de coação indireta na execução pecuniária, exceto na jurisdição administrativa. Lá na jurisdição administrativa, o Código Italiano de 2015 expressamente prevê as trades. Na jurisdição administrativa, normalmente, o réu é o Estado. Faço também um apanhado da situação desses meios coativos nos Estados Unidos e vou à Corte Europeia de Direitos Humanos para destacar que desde 1997 a Corte Europeia reconhece a execução como componente essencial do direito de acesso à justiça, mas que, embora reconheça que o direito de acesso à justiça inclui a efetivação do direito declarado na sentença ou constante do executivo, a Corte Europeia tem proclamado que o direito de execução não é um direito absoluto, sofrendo limitações. Também a Corte de Justiça da União Europeia tem proclamado que essas medidas de coação conservativas provisórias devem ter uma conexão necessária com a substância da prestação que serve. Aí nós já vemos duas características destacadas por essas decisões. Uma, a da proporcionalidade entre os meios empregados e o objetivo a alcançar, e o outro, da conexão instrumental entre os meios de coação indireta e a prestação a cumprir, no caso, a prestação pecuniária. Do professor Burkhard Hesse, da Universidade de Heidelberg, que é hoje um expoente do direito processual europeu, coordenando o Instituto Max Planck, Processo Europeu em Luxemburgo, nós encontramos a afirmação recente que a execução hoje não é mais um instrumento simplesmente de cobrança de dívidas. Não se pode mais ver o juiz da execução como um cobrador de dívidas, mas que antes os modernos sistemas de execução transformaram os seus agentes em mediadores entre credores e devedores. Nessa perspectiva, a execução deve observar o impacto das medidas que o juiz adota sobre a situação do devedor e sobre aqueles que dele dependem, especialmente no sentido de evitar a sua falência. E Michele Tarufo, numa obra comparativa sobre o abuso de direitos processuais, denuncia o mau uso de regras que aparentemente permitem certas medidas, mas cuja aplicação deveria ser antecedida do emprego de um mínimo cuidado razoável. O juiz da execução não pode ser mais um juiz simplesmente aplicador da lei, que veja as questões a eles submetidas sob o prisma estritamente jurídico. A norma tem que ser percebida como uma diretriz para concretas e mais ou menos discricionárias escolhas. Uma norma é abusivamente aplicada não só quando é formalmente violada, mas também quando é utilizada com objetivos impróprios. E há outras referências aqui, eu vou deixar de lado. Numa segunda etapa da minha pesquisa, eu fui procurar ver o que a doutrina brasileira anterior ao Código dizia sobre o uso das coações indiretas na execução, em especial na execução pecuniária. E claro que houve um grande debate sobre o alcance desses meios quando as reformas processuais de 1994 e 1995 criaram a tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, os 461 e 461A do Código de 73.
Liebman já dizia lá em 1945 que a aplicação de multa pecuniária em qualquer execução, no meio coativo indireto, tinha que ter um caráter de subsidiariedade e de excepcionalidade. E Barbosa Moreira não era menos incisivo ao dizer que na aplicação das astrentes, mesmo onde haja expressa previsão legal, como na tutela específica, é preciso que o juiz haja com certa flexibilidade e alguma discrição na busca do equilíbrio entre a efetividade da execução e a necessidade de não onerar o devedor além da medida do razoável. Eu também tratei disso num estudo que fiz em 2004, sobre tutela específica, falando dos limites da execução. Limites humanos, limites materiais e limites nos direitos fundamentais, especialmente. Quanto à utilização desses meios de coação indireta em face do Estado, naquele estudo que eu fiz em 2004, eu critiquei a timidez que frequentemente liga os juízes de adotar e mandar cumprir determinados atos, decorrente de uma errônea compreensão do princípio constitucional da separação de poderes, e também apontei a pouca força intimidativa da imposição de multas pecuniárias ao Estado em razão do regime de precatórios, exceto nos juizados especiais e seus agentes, em razão da sua definição como crédito público com base no artigo 14 do Código de 73, reproduzido no artigo 77 do Código de 2015. A humanização da execução e a busca do equilíbrio foram firmemente defendidas por Cândido Dinamarco, na vigência do Código de 73. O processo, diz Cândido, não é mais uma técnica autossuficiente. Não se trata de desprocessualizar a ordem jurídica. O que é preciso é desmitificar regras, critérios, princípios, pois o processo tem que ser conduzido racionalmente, sempre procurando esse equilíbrio entre a situação real de vida do credor e do devedor. No terceiro momento, eu passei a analisar a doutrina brasileira após o Código de 2015. E eu vou pular essa parte, porque o tempo não me permite, porque aqui a doutrina brasileira oscila entre aqueles que com mais prudência procuram encontrar pressupostos que deem a essas coações indiretas da execução pecuniária o caráter excepcional e subsidiário que a doutrina internacional proclama, e aqueles outros que acham que a criatividade do juiz não tem limite. Tal como nós encontramos na época da tutela específica quem defendeu, como Marinoni, Marcelo de Maguire, até a prisão, como meio de coação direta, há muitos que chancelam excessos que, a meu ver, estão sendo cometidos por decisões de tribunais, quando aprender carteira de motorista, quando aprender passaporte, quando negativar, suspender o uso do CPF da inscrição do CPF, quando contar a luz da repartição pública que não pagou uma dívida peculiar. Isso eu desconheço. Confesso minha ignorância. Então eu passo a minha última parte, que é a tentativa de dar um equacionamento a essa questão. Destacando de início a lição de Luiz Wander de Calamini, que observa com precisão que o devido processo legal exige que a atuação jurisdicional respeite os valores constitucionais, processuais e substanciais, impondo a configuração normativa e a realização prática de um processo razoável à luz dos direitos e garantias fundamentais. Repudiadas as soluções caprichosas e desarrazoadas, ainda que aparentemente amparadas em curso legal. Deve sempre ser ponderados os valores constitucionais envolvidos, de modo a se adotar a solução
mais consentânea possível com a ordem funcional. Os chamados novos direitos, conforme Tarufo, tornam mais complexa a tutela executiva. As coações processuais não são mais suficientemente eficazes diante dos artifícios que a vida negocial moderna propicia aos devedores para se esquivar do cumprimento de suas obrigações. A execução precisa, de fato, fornecer instrumentos eficazes, adaptados à realidade das relações negociadas da nossa época, para todas as situações jurídicas tuteláveis, sem descuidar do respeito à dignidade humana e ao direito do devedor, que o pagamento da sua dívida não lhe cause prejuízo maior que aquele que é estritamente necessário para satisfazer o credor, que é a regra expressa do artigo 805 do Código. O Código de 2015, então, incluiu as prestações pecuniárias no foco de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Podem ser atos instrutórios, podem ser atos de garantia, como a indisponibilidade, os bens do executado, o bloqueio de ativos financeiros. E aí está, aparentemente, uma autorização em branco, conceito determinado, uma cláusula aberta, uma cláusula geral, como os elementos dos nossos tempos costumam dizer, que o juiz faça tudo que for possível para fazer cumprir a prestação pecuniária. Todavia, as coações indiretas não podem simplesmente criar castigos, desconfortos ou prejuízos para o destinatário, sem que o juiz verifique em concreto a sua absoluta necessidade, não existindo outro meio menos gravoso para o executado, bem como a indissociável relação de conexão instrumental com o cumprimento da prestação da ordem judicial. Algumas coações indiretas, com um aparente caráter punitivo de mero castigo, mas na verdade pressões psicológicas indutivas de condutas futuras, estão expressamente previstas na lei, como as astrentes, na tutela específica, prestações fazendo fazer entrega de coisa, o protesto, que é a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, na execução pecuniária. Mas é preciso não confundir as coações indiretas com as sanções à litigância de má-fé ou com os atos atentatórios de dignidade da justiça, como eu já expliquei de início. O caráter sancionador das medidas para induzir o cumprimento de deveres processuais exige tipicidade, sob a égide dos dispositivos que as contêm, relativos à litigância de má-fé e os atos atentatórios de dignidade da justiça. As coações indiretas, ao contrário, são predispostas para que a intimidação sobre a vontade do devedor por ela gerada o motive a satisfazer a prestação, independentemente da adoção dos meios subrogatórios do respectivo procedimento legal. As coações indiretas, podem ser atípicas. Também existem as típicas, como o protesto e a negativação, mas devem respeitar determinados pressupostos. Na pesquisa que antecedeu a essas conclusões, aí da nossa reflexão, se verifica que as coações indiretas, especialmente na execução pecuniária, guardam estreita similitude com a tutela provisória de urgência cautelar e muitas vezes constituem essencialmente medidas cautelares revestidas de todas as características destas, a saber, a provisoriedade, a instrumentalidade, a revogabilidade, a fungibilidade, a cognição sumária. Porque, instaurada a execução, dispõe o juiz do poder de determinar de ofício as medidas executórias mais adequadas. O emprego dessas coações indiretas deve revestir-se de excepcionalidade. Porque se o legislador institui um procedimento específico para alcançar por meios subrogatórios o cumprimento de decisões judiciais, esse procedimento deve ser prioritariamente observado como imperativo da confiança legítima e da segurança jurídica, somente podendo ser substituído pela adoção de medidas de coação indireta, se impossível ou excessivamente onerosa, a satisfação da prestação pelos meios subrogatórios ordinários. Essa prioridade no meio legalmente previsto torna as coações indiretas subsidiárias, ou seja, sua aplicação depende
da ineficácia do meio subrogatório legalmente previsto. É o que se pode chamar de requisito da necessidade da medida de coação indireta, pois sem ela o exequente não receberá o seu crédito. Se pudesse recebê-lo por meio subrogatório legalmente previsto, não caberia a imposição da medida de coação indireta. Embora não tenha um caráter punitivo, a resistência do executado em colaborar com a justiça na utilização dos meios subrogatórios pode servir de indício da necessidade das coações indiretas. Mas não se pode falar, portanto, especialmente da execução pecuniária de modo irrestrito, em atipicidade dos meios executórios, mas relativa à tipicidade subsidiária e excepcional desses meios coativos indiretos. O dever processual de efetivação, que é apontado por alguns autores, como Gajardoni, por exemplo, com suporte do artigo 77, que está ligando a litigância de má-fé, portanto, com o direito sancionador, não propriamente com as coações indiretas, não legitima o emprego das coações indiretas na execução pecuniária quando o meio subrogatório legalmente previsto é apto a alcançar a satisfação do execuente. Por outro lado, a adoção das medidas de coação indireta, em qualquer caso, deve revestir-se de proporcionalidade e razoabilidade, como igualmente exposto por Talamini. A razoabilidade, a meu ver, diz respeito, de um lado, à sua adequação e presumível eficácia para propiciar o cumprimento da prestação pela conexão instrumental entre a medida adotada e a prestação que visa implementar. De outro lado, a razoabilidade diz respeito também à observância dos limites naturais e jurídicos de qualquer execução, tais como o respeito à ordem pública, que não se confunde com o interesse público, e que, a meu ver, apesar de sua inevitável indeterminação, abrange os princípios jurídicos públicos e privados, políticos, morais e econômicos indispensáveis, informadores das instituições jurídicas e essencialmente coincidentes com os princípios gerais de direito. Deve observar também o respeito à dignidade humana e ao mínimo existencial do executado, a seus direitos da personalidade, como a honra, o pudor, ao núcleo mais restrito da sua privacidade, ou ao direito de dispor sobre si mesmo, a sua liberdade de locomoção, de exercício de trabalho, profissão, ou de qualquer outra atividade ilícita dentro da sua esfera de liberdade pessoal, pois, ao contrário, desvirtuar-se-iam essas coações diretas em simples castigos vexatórios ou criadores de constrangimento insuportável, já que há valores humanitários tão elevados, ou mais elevados, do que a integral satisfação do credor, e não deve ser um objetivo a ser perseguido a qualquer preço, porque a Corte não quer isso, não, já tinha dito. Na execução pecuniária, parece-me evidente a impossibilidade material ou jurídica que impede o emprego de coações indiretas se o devedor não tem bens que possam responder pela dívida. É diferente se existem indícios de ocultação de bens em que temporariamente podem ser impostas coações indiretas, na expectativa de que as coações indiretas induzam o devedor a revelar a sua existência e localização, devendo, entretanto, ser revogadas se se revelarem totalmente ineficazes. Não são castigos, são meios de pressão psicológicos. É o caso da indisponibilidade na execução fiscal. Está lá prevista no artigo 185A do Código Tributário Nacional e pela Lei Complementar 118. Ela é legítima, desde que não foram localizados bens do devedor. Mas até quando ela é legítima? Ela é legítima a ponto de fazer o devedor se tornar um pária no mundo econômico o resto da sua vida? Ou até a prescrição intercorrente, como mais generosamente imagina o meu caro colega Socal. Tem prescrição intercorrente, 4 anos esperando para poder retomar se assenhorar da sua vida econômica, com todos os seus bens bloqueados, não podendo usar cheque, não podendo usar cartão de crédito, não podendo ter sequer um cartãozinho para tirar a pensão de INSS. A execução pecuniária, portanto,
parece-me evidente a impossibilidade material ou jurídica, impede o emprego de situações indiretas se o devedor não tem bens. A razoabilidade exclui igualmente qualquer medida que seja expressamente proibida pelo legislador, como a prisão civil do executado, a apreensão, a proibição de utilização de bem impenhorável. Mas não proíbe, não tem nada a ver a impenhorabilidade com a coação indireta. Tem a ver, sim, tem a ver. Porque o fundamento da impenhorabilidade dos rendimentos, por exemplo, é a necessidade de assegurar o mínimo para a sobrevivência condigna do devedor e de seus familiares. Esse mesmo fundamento é um limite baseado em direito fundamental do devedor, que é um obstáculo ao meio de coação indireta que implicasse no arresto de um bem penhorável. A proporcionalidade, por seu lado, também exige equilíbrio entre o meio processual de coerção imposto ao executado e o valor jurídico que se pretende proteger em benefício do exequente. Ou seja, o recebimento do crédito pelo exequente deve ter valor maior do que o interesse do devedor atingido pela coação e o valor pela coação. Deixa de lado aqui aquela particularidade que está lá minha, que não vem ao caso. A proporcionalidade exige respeito, a menor onerosidade para o executado do meio executório que fique sujeito, o que impõe uma avaliação fundamentada, embora discricionária pelo juiz, a sua comparação com outros meios disponíveis sobre esse risco. A proporcionalidade exige a avaliação em concreto do impacto que a medida preconizada terá na esfera jurídica e fática do executado, tal como a avaliação do chamado perigo in mora inverso na apreciação da medida cautelar. Olha a afinidade da medida cautelar. Devendo ser repelidas medidas coativas abusivas que gerem para o executado, sob qualquer ponto de vista, um prejuízo sensivelmente maior do que o que sofreria com o pagamento da dívida. O direito do exequente a receber o que é devido não autoriza o emprego de medidas abusivas, seja em desrespeito à razoabilidade ou à proporcionalidade. O exequente, que intencionalmente a elas der causa, deverá responder pelos danos que causarem ao executado. E, a meu ver, essa responsabilidade não é objetiva, dependendo da comprovação, claro, de dolo ou culpa do exequente. A proporcionalidade exige ainda que, ao conceder a coação indireta, o juiz considere a imposição ao exequente de caução ou outra medida de contra-cautela, como previsto nos artigos 300, parágrafo 1º e 301 do Código de 2015. Mais uma afinidade com o que tem cautelar, provisório cautelar, quando houver risco de dano irreparável e indícios de excesso de medida. Salve-se o risco de que o executado não venha a ser ressarcido, seja acentuadamente menor do que o risco da não satisfação do exequente, caso a ordem não seja devida. Em qualquer caso, há sempre um risco objetivo de que o exame da proporcionalidade se transforme em investidura que o juiz se auto-outorga de julgar por equidade, o que ameaça a segurança jurídica igualmente em todo o edifício frágil das fontes do direito. Por isso, coações indiretas, mesmo as legalmente previstas, devem ser excepcionais. Também como garantia democrática, a concessão dessas medidas deve submeter-se ao devido processo legal. Como método de organização da busca do tratamento equilibrado e igualitário dos interesses das partes em conflito na execução, o que significa que, salvo insuperável urgência, devem ser antecedidas da intimação do executado para, em prazo razoável, cumprir a prestação devida ou indicar os meios subrogatórios adequados ao seu cumprimento, com a advertência de que a sua omissão poderá ter como consequência a aplicação de determinada ou determinadas coações diretas, sobre as quais o executado deve ter, como eu disse, salvo comprovada urgência, concreta possibilidade de se pronunciar, de acordo com o artigo 9º, para que lhe seja oferecida a ampla oportunidade de questionar a verificação de todos os pressupostos da coação indireta em igualdade de condições com o seu adversário. Caso a urgência imponha a adoção da medida,
sem audiência prévia do executado, contraditório, ele deverá ser assegurado logo após a sua concessão, devendo o juiz, em face das razões dispostas, examinar imediatamente, em igualdade de condições com que examinou a sua concessão, a decisão concessiva para revogá-la, se verificar que não preenche todos os requisitos. Dificilmente os juízes fazem. A eventual incidência de coações indiretas sobre direitos ou interesses de terceiros deve impor igualmente a prévia audiência destes, desde que materialmente possível. Dentro desses limites, em qualquer execução, o juiz pode adotar essa coação indireta. Algumas delas estão previstas na própria lei processual, como o protesto e a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Outras, como as astrentes, legalmente previstas para as execuções de prestação de fazer, não para a entrega de coisa, mas não para as execuções pecuniárias, podem ser adotadas subsidiárias excepcionalmente. Por outro lado, não são legítimas medidas coercitivas, ainda que previstas em lei, que sejam determinadas pelo juiz de ofício ou após a audiência das partes, sem que se tenha verificado em concreto a ocorrência de todos os pressupostos aqui expostos, necessidade, adequação, conexão instrumental específica, proporcionalidade, razoabilidade, subsidiariedade, excepcionalidade, respeito ao devido processo legal, aferição e proteção do perigo igual inverso. Quanto ao protesto e a negativação, não atingem apenas o patrimônio, embora previstos em lei, atinge também a honra, a reputação e o crédito do devedor, dos quais depende o exercício regular do direito ao trabalho ou o desempenho de atividade ilícita, componentes do mínimo existencial do executado, somente devem ser impostos se houver rigorosa adequação como meio eficaz, e inclusive o devedor a cumprir a prestação, bem como dos demais requisitos aqui enumerados, sem prejuízo ao livre exercício do seu trabalho ou de atividade ilícita. Ainda que promovidos extrajudicialmente, como previsto no artigo 517, e no Código e em outra legislação, essas medidas estão sujeitas ao controle judicial para verificação dos pressupostos que eu aqui mencionei. A complexidade que se reveste, eu aí passo um pouco por aquelas súmulas do Supremo do STJ, que trataram de alguns casos de coações indiretas, como interdição de estabelecimento da cobrança de tributos, e a própria disponibilidade do artigo 185A, súmulas essas que evidenciam a excepcionalidade dessas medidas. O dever de efetivação, invocado para justificar as coações indiretas, constitui um conceito indeterminado, cuja aplicação impõe ao juiz fundamentação concreta e consistente, como previsto no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 2 do Código de 2005, evitando que o poder discricionário, na sua aplicação e na escolha dos meios, se transforme em arbitrariedade. E a fundamentação que pode justificar a utilização desses meios não pode limitar-se ao exame dos aspectos jurídicos da questão, mas, como defendido pela doutrina que eu já apontei, avaliar o seu impacto econômico e social, assim como todo o substrato ético e democrático que deve inspirar o próprio processo judicial. Por isso devem ser repudiadas como abusivas as práticas de certos tribunais de inclusão automática em cadastro de inadimplentes de todos os executados sem qualquer verificação da ocorrência dos pressupostos que excepcionalmente justificariam a adoção dessa medida. Não vejo óbvio, entretanto, a acumulação de coações indiretas, respeitada a eventual escolha do próprio legislador quanto ao meio coativo incidente. Por exemplo, a multa de 10% do valor da dívida na omissão de pagamento do prazo de 15 dias de intimação, no caso de cumprimento de sentença, e observada a proibição de excesso, é essencial a proporcionalidade. Certos Didier Júnior, Etiari, todos os nomes dos seus colegas, certa lição de Fred Didier e outros, no sentido de que no cumprimento de sentença e prestações pecuniárias não cabe qualquer outra astrente, além da legalmente prevista, que é a do artigo 475J, em respeito à proibição de excesso. Quanto à imposição de coações indiretas na execução pecuniária contra a fazenda pública, do interesse da Procuradoria do Estado,
Eu não vejo razão para descartá-la, observados igualmente todos os rigorosos pressupostos que eu acima apresentei. Como acentuado por Talamini, não pode-se invocar o interesse público ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva do direito do adversário, que inclui a eficácia da atividade executória. Não existe interesse público lícito que se oponha ao direito de acesso à justiça. A multa moratória do artigo 523, parágrafo 1º, antigo 475J, está excluída expressamente pelo disposto no artigo 534, parágrafo 2º. Prima facie, entretanto, me parece que não é de excluir-se a aplicação de multa ou de outra qualquer medida de caráter coativo, com fundamento no artigo 139, inciso 4. A de ponderar-se, entretanto, que as multas são em geral ineficazes, porque o seu cumprimento dependerá em geral do precatório. Na presidência do tribunal, o sequestro é a medida constitucionalmente prevista, que, na verdade, ultrapassa o limite de uma providência de mera coação indireta para ser subrogatório satisfativo. O sequestro não é mera medida, é a medida de satisfação mesmo, de pagamento. Restaria a possibilidade de multa coativa das execuções pecuniárias não sujeitas à precatória. São de excluir-se também coações indiretas que inibam a regular continuidade de serviços públicos e atividades do Estado, como o corte de energia elétrica. Quanto aos serviços públicos, a sua descontinuidade prejudica indiscriminadamente toda a coletividade dos seus usuários, inteiramente alheios à relação jurídica entre credor e devedor. E quanto às demais atividades do Estado, embora anacrônica, como eu já disse, a invocação de uma absoluta supremacia do interesse público sobre o direito individual do credor, parece-me completamente desproporcional com o meio de coação e execução pecuniária a suspensão de qualquer outra inibição ao regular funcionamento de qualquer órgão. Também não me parece correta a opinião de Edilton Meireles, publicada na Justiça de Processo, no sentido de que a multa e os outros meios de coação indireta podem ser impostos ao agente público responsável pelo cumprimento do precatório ou da requisição de pequeno valor, pois este está sujeito a sanções por ato atentatório à dignidade da justiça. Aqui ele confunde a multa como coação indireta da multa como sanção pelo descumprimento do dever processual. Restrições de direitos de agente público sem previsão legal não são admissíveis, porque o direito sancionador submete ao princípio da legalidade estrita. Humberto Teodoro Júnior entende que se a decisão a ser cumprida tiver caráter mandamental, no sentido de que além de impor uma determinada prestação, sujeito destinatário da ordem uma determinada conduta, incorrerá o agente público em caso de descumprimento no crime de desobediência ou resistência. Minha opinião, eu já manifestara na vigência do código anterior, é de que falta tipicidade específica para o crime de desobediência. Não só por isso, mas também porque inexiste relação de subordinação entre o credor e o devedor, ainda que este seja o Estado. Isto, portanto, não constitui desobediência. O descumprimento da ordem judicial pode constituir um outro crime, como, por exemplo, o de abandono material ou inadimplemento da prestação alimentícia, ou se o seu destinatário é funcionário público, deixar dolosamente de atender à ordem por interesse ou sentimento pessoal, caso que poderá incorrer nas penas do crime de prevaricação. Questão espinhosa, de manhã, com o trabalho brilhante do Fred e do Antônio Cabral, é que diz respeito à possibilidade de dispensa de alguns dos pressupostos para a concessão dessas coações indiretas por convenções processuais ou por ato bilateral do exequente. Quanto à dispensa pelo exequente, ela é admitida expressamente pelo artigo 775 do novo Código, que permite que o exequente dispense a utilização de algum meio executório. Cabendo, a meu ver, ao juiz interferir apenas se a dispensa prejudicar o direito material indisponível do exequente, se for o caso, ou a sua efetiva tutela. Quanto à dispensa por ato convencional das partes, eu já examinei esse outro estudo em que eu observei
que o juiz deve exercer o controle da legalidade de qualquer convenção processual para verificar, entre outros requisitos, se a sua celebração se deu por partes plenamente capazes e conscientes de suas possíveis consequências, se foram respeitados o equilíbrio entre as partes e a paridade de armas, para que uma delas não se coloque numa posição de desvantagem no exercício da sua defesa em relação à outra, e se foi preservada a observância dos princípios e garantias fundamentais do processo e da ordem pública processual. Se a convenção interferir no exercício de prerrogativas do juiz, como a direção e impulso do processo de escolha dos meios executórios, a escolha convencional do meio de coação indireta deverá ser repudiada, não só se inviabilizar a tutela executória, mas ainda se não houver motivo razoável que justifique a sua aceitação convencional por qualquer das partes, ou se houver prova de que aquela prejudica o interesse terceiro ou caracteriza a fraude à lei. Tudo que eu disse até aqui mostra como é importante a lição Dinamarca corroborada do Burger-Hess, no sentido de que o juiz da execução deva deixar de ser um mero cobrador de dívidas para tornar-se um mediador, colocando-se como um canal de comunicação entre a carga axiológica atual da sociedade em que vive e os textos, de modo que esses fiquem iluminados pelos valores reconhecidos e assim possa transparecer a realidade da norma. O juiz que não assume essa postura, essa palavra de Dinamarca, perde a noção dos fins da sua própria atividade, a qual poderá ser exercida até de modo bem mais cômodo, mas não corresponderá às exigências de justiça. Concluo assinalando que eu já tenho feito, como tenho feito em outras ocasiões, que a mensagem mais vigorosa que o novo Código transmite, especialmente aos juízes, é que, para sua maior eficácia, a função jurisdicional não pode mais ser exercida burocraticamente. O dever de cooperação, a boa-fé, a audiência prévia das partes por quaisquer questões, a fundamentação consistente de todos os pronunciamentos judiciais, entre outras diretrizes, constrói um perfil de juízes democráticos, transparentes, tolerantes, e ao mesmo tempo corajosos, solidários, minimamente formalistas, humildes como costumam ser os sábios, sempre dispostos a aprender com o diálogo enriquecedor da convivência humana e conscientes da sua responsabilidade social. Para isso é preciso romper rotinas viciadas, melhorar o desempenho qualitativo não só dos juízes, mas também dos advogados, dos quais os juízes dependem. O inciso 4 do artigo 139, a meu ver, então se insere numa concepção contemporânea de gestão cooperativa do processo e de democracia deliberativa nas relações de Estado-cidadão, cujo sucesso pressupõe fundamentalmente os esforços dos principais protagonistas do processo e do apoio da doutrina, que devem procurar lançar as luzes para que esses poderes possam ser desempenhados adequadamente.